Oi, gente linda! Tô aqui hoje para contar uma história para você, uma história que faz parte da minha vida e que talvez você se identifique com isso também. Mas eu não sei como é que é com você, mas eu, por muito tempo na minha vida, eu estampava no meu rosto algo diferente do que eu carregava dentro de mim. Eu postei uma foto na quinta-feira e eu coloquei na legenda que quem via aquele sorriso no rosto, né? Essa foto ela deve ter uns 20 anos, eu acho. E eu disse, quem via esse sorriso no rosto nem imaginava o vazio que existia na alma. E era assim que acontecia comigo. Eu me lembro que por muito tempo eu sempre estive cercada de pessoas, eu sempre fui bastante comunicativa, então eu gostava de estar junto com os meus amigos, quando tinha alguma. Eu me lembro que quando tinha alguma programação, algo novo para ser feito na faculdade, eu gostava de tomar frente. Na faculdade, não a que eu estudava aqui, que eu formei, mas eu me lembro que eu gostava de estar à frente na escola. Joguei bola por muito tempo, então quando a gente tinha que se organizar para viajar, eu sempre estava ali, sabe, buscando recursos. Enfim, eu estava sempre cercada de pessoas. Eu estava sempre cercada de muita gente. Eu gostava disso. E dessas pessoas todas, né, algumas cruzam o nosso caminho, permanecem na nossa vida, se tornam os nossos amigos e a gente leva isso para a vida toda, embora a gente não se veja com frequência, mas a gente carrega e a gente sabe que a gente pode se encontrar, né, e vai ser a mesma coisa, porque a gente continua conversando, né, a gente continua, são amigos de verdade. Outros a gente achava que eram amigos, mas, né, e outros simplesmente passaram, fizeram parte daquele tempo ali da nossa vida. Mas eu me lembro que quando eu ia para esses lugares, muitas vezes eu me peguei pensando, eu me peguei percebendo o vazio que existia dentro de mim. E eu me lembro que às vezes eu me questionava sobre isso. Eu olhava, sabe, para aquela circunstância, eu via as pessoas se divertindo, eu via as pessoas conversando, eu estava dentro desse contexto, mas eu continuava sentindo o vazio. Eu continuava sentindo uma falta, uma necessidade dentro de mim. E toda vez que a gente tem uma necessidade que não foi atendida, ou uma necessidade que, sabe, que precisa estar completa dentro de nós, a gente procura algumas válvulas de escape, né? A gente procura dispensar isso em outras áreas da nossa vida, pensando que elas vão atender essa necessidade, ou elas vão preencher o vazio que é dentro de nós. E uma dessas, né, uma dessas válvulas de escape, ou uma dessas coisas que a gente acaba praticando, uma dessas práticas é exatamente, por exemplo, compras compulsivas. Tem pessoas que se perdem nisso, ela procura atender algo dentro dela, uma necessidade dela, mas com algo externo. E eu também era assim. Eu também comprava mesmo, eu gostava muito de comprar, sabe? Mas não era uma compra, eu continuo gostando, mas não era uma compra consciente. Era uma compra que eu percebia que eu via as coisas e eu sentia que aquilo ou ia me deixar melhor naquele momento, ou de repente eu achava que aquilo ia atender a necessidade que eu tinha, sabe? Porque depois eu me arrependia das compras que eu fazia. Sabe, eu não tinha um controle muitas vezes disso, eu percebia isso. Tem pessoas, por exemplo, que vão dispensar isso também, às vezes assim, em comidas, sabe, ela come, né, tem ali, gera uma certa compulsão muitas vezes, ou sente essa inquietação dentro de si, porque esse vazio gera essa inquietação, e aí ela acaba buscando outras maneiras de atender. Tem gente que não vai conseguir ficar sozinha, não vai conseguir viver, desfrutar da solitude, né? Ela se sente sempre vazia, e essa solidão, então ela precisa sempre estar cercada de pessoas. Às vezes até pessoas que não fazem muito bem para ela, mas ela procura estar sempre rodeada de pessoas. Enfim, eu não sei qual é a que de repente pode fazer parte da tua vida, mas eu me lembro que eu passei em várias dessas. E aí eu me lembro de um dia que algo assim, ó, mudou completamente na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu consigo ver a cena ainda acontecendo. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando e aí uma tia minha, ela me mandou um versículo e ela disse assim:
Fabi, eu estava orando por você e eu, senti da parte de Deus te entregar esse versículo, essa palavra. E naquela hora eu não entendi, mas eu recebi assim, sabe? Eu lembro que ela me falou e eu, amém, tia, e tudo, obrigada e tal. Mas na hora eu não senti nada de diferente, sabe? Na hora pra mim, mas eu guardei aquela palavra. E aí é interessante porque a palavra de Deus ela é poderosa para mudar, para transformar a nossa vida, para gerar algo novo em nós, para atender as nossas necessidades. Ela é poderosa para, nos completar, ela é poderosa para nos convencer dos nossos erros, dos nossos caminhos. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. E essa palavra de Deus que eu recebi e guardei, embora não tivesse entendido nada naquele momento, eu me lembro que o versículo que ela me entregou está registrado em João 14, capítulo 14, versículo 27, e diz o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Naquele momento, quando eu recebi essa palavra, beleza, guardei, eu me lembrava daquilo e eu tentava compreender, eu falava, o que será, Por que será que a minha tia me falou isso? Por que será que eu recebi essa palavra? Na época eu não tinha tanta compreensão das coisas de Deus ainda, mas eu tinha temor, eu sempre tive temor. Eu fui conduzida desde muito cedo, a ter temor pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelos princípios de Deus. Então eu guardei essa palavra para mim. E é interessante porque o profeta Jeremias, ele registra na palavra de Deus, está escrito assim, olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E trazer à memória aquilo que te dá esperança é exatamente resgatar aquela palavra que te foi entregue, aquela palavra que você entendeu, aquela palavra que você aprendeu, que um dia foi ministrada, num dia que você estava num culto, que alguém te entregou essa palavra e aquilo ficou guardado no teu coração. E aí eu me lembro que quando, aquilo aconteceu, passou um tempo, eu me lembro que eu estava na janela de casa e era um dia chuvoso, eu estava sozinha em casa e eu me debrucei na janela da sala e eu fiquei olhando para o fundo, para o quintal, e naquele momento eu me lembro do Espírito Santo falando dentro de mim exatamente isso. Ele perguntou assim, olha, lembra do vazio que você tinha? E naquela hora meu Deus, eu parei tudo eu comecei a olhar, falei, meu Deus, eu não tenho mais esse vazio. Eu não carrego mais esse vazio dentro de mim. Eu não, isso não existe mais na minha vida. Então foi algo que Deus fez em mim e que aquilo quando eu percebi, porque na verdade eu nem percebi sozinha, mas quando eu me dei conta, já não existia mais. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Tem momentos em que tem situações, circunstâncias que Deus age de imediato. Tem outras que elas requerem um processo, em que venha, todo esse agir de Deus também das nossas ações, acompanhado das nossas ações, das nossas escolhas. Mas o fato é que tem um lugar dentro de nós que só Deus preenche. Só Ele encaixa certinho, como um quebra-cabeça, aquela peça que está faltando, Esse lugar é de Deus. Esse lugar é exclusivo dele. Você pode tentar preencher com tudo que você quiser, não vai resolver o teu problema. Não vai te satisfazer. Não vai gerar em você alegria, satisfação. Não vai gerar em você vida, porque esse é o lugar de Deus. E quando Deus habita neste lugar, quando você se abre, quando você recebe, quando você permite essa entrada de Deus na tua vida e no teu coração, e nós temos o livre-arbítrio, a escolha de dizer sim ou não. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei. Então, ele sempre está batendo nessa porta em nós.
se nós abrirmos a porta, se nós aceitarmos, se nós recebermos essa presença, então ela vai trazer essa alegria, essa completude na nossa vida, essa paz que a gente só encontra em Jesus. O mundo grita paz, paz, quando não há paz. As pessoas estão desesperadas, dizendo precisamos de paz, mas ninguém se propõe a promover a paz. Na primeira circunstância, na primeira discussão, no primeiro momento em que você pode praticar, exercer a paz, muita gente foge, querendo que o outro faça isso, mas ela não se propõe a plantar para colher. Então essa palavra, sabe, que eu recebi, e essa permissão, essa abertura na minha vida, esse compromisso, sabe, que eu desenvolvi com a presença de Deus, foi o ponto de virada. A partir dali as coisas começaram a se abrir, começaram a ser mais claras para mim. Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma que eu agora podia perceber, podia entender, porque eu estava aberta a isso. Eu comecei a compreender mais, porque, sabe, o Senhor, ele vem e a nossa mente começa a ser trabalhada por ele. Nós temos a mente de Cristo, mas muitas vezes nós temos uma mente fechada, uma mente que não se permite, uma mente que aceita as coisas de fora, aceita, sabe, os sofismas do mundo, mas que muitas vezes quer contestar aquilo que são princípios eternos, imutáveis, que são os princípios divinos, que é aquilo que a palavra de Deus registra para a nossa vida. Então eu quero deixar isso para você hoje. Essa minha experiência, sabe, que foi um divisor de águas na minha vida. Toda essa inquietação que você pode estar sentindo, todo esse vazio que pode estar dentro de você, toda essa falta de esperança que pode ter te acompanhado durante todo o tempo, tudo isso é completamente preenchido, é completamente transformado pela presença, pela palavra de Deus em você. Então que Deus abençoe a tua vida e que você receba essa paz que o Senhor declara na palavra dele. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. E aí ele diz, olha, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Fica com Deus e até mais.